Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Agora, já no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo bom também. Vamos lembrar sempre aqueles que nos acompanham, que a gente tem um cardzinho aqui em cima para quem quiser ver as nossas conversas anteriores, quem quiser também deixar o seu recado, o seu comentário, na verdade, também pode deixar, a gente fica sempre muito agradecido. Lembrando que a gente está nessa reta final e agora com duas apresentações, umas às quartas, outras às sextas, para a gente conseguir terminar antes das festas do final de ano. Não é isso? Vamos então começar aqui esse dai gratuitamente que gratuitamente recebestes? Muito bom, vamos lá. Começamos com o Evangelho de Mateus, não é? No Lembrando que, como a capítulo. gente tinha Oi, comentado nas conversas anteriores, não tem instrução dos espíritos mais, né? É só comentários Kardec. também, também É, esse capítulo. vai E lá o Evangelho vai de lá no Evangelho de Mateus Mateus. registrando a advertência de Jesus aos seus discípulos. Ele estava conversando com os discípulos, orientando-os, né, para a atividade de divulgação, né, do cristianismo nascente, da mensagem do Evangelho, e ele então diz da importância de, ao restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, o dom da mediunidade, como nós vamos ver, expulsar os demônios, era impreciso que não houvesse nenhuma forma de cobrança. Jesus recomenda dar gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E é interessante, não é, Pedro, a gente pensar que nós estamos vindo do capítulo 25, o buscar e achareis. Não é uma beleza de capítulo, onde fica tão evidente para nós a misericórdia de Deus. Misericórdia, o significado da palavra misericórdia, córdio, o coração atento, aberto para a miséria do outro, é o significado da palavra misericórdia. Deus é misericordioso conosco e é pródigo em bênçãos, apesar da nossa miserabilidade, de ainda vivermos a braços com a iniquidade. Então, a recomendação de Jesus é nesse sentido. Como recebemos de Deus a sua misericórdia, é muito importante que sejamos misericordiosos com aqueles com quem convivemos, dando gratuitamente desse dom que gratuitamente recebemos, não é isso? É isso, eu acho que aqui todo capítulo vai dizer para a gente que todos aqueles dons espirituais que nós temos, né? Não devem ser mercantilizados, seja eles quais forem, né? E se Jesus está falando aqui, dai gratuitamente, gratuitamente recebeste, referindo-se aqui ao dom de curar, é porque essas curas já eram feitas de forma mercantilizada na época de Jesus, Isso, né? isso. Isso já, ou seja, desde os tempos de Jesus, as pessoas já reconheciam, independente da mediunidade, porque às vezes podia achar que era um poder magnético do próprio indivíduo, né? Que Isso. ali, pela sua força, né, magnética, pela sua concentração, enfim, era capaz de revitalizar, não vamos nem dizer de curar inteiramente ou de restituir a vida, né? Mas de dar um outro ânimo para aquelas pessoas que estavam adoentadas, né? Então, essa prática já era uma prática
né? Se na época de Jesus já estava sendo feito, é porque já era feito antes de Jesus, né? Jesus só veio chamar a atenção dizendo, olha, não faz isso. Não, em Mas, todos os tempos, a presença dos curandeiros, dos né, mágicos, das bruxas, né? Mas a gente sabe aconteceu. que os dons, vamos dizer assim, os dons espirituais, não são apenas a da cura, né? Mas também a da palavra, né? Que é também um dom espiritual, às vezes da escrita, que também é um dom espiritual, de você conseguir escrever de forma que leve consolação para as pessoas, leve esclarecimento para as pessoas. Então, quando entra nessa seara, vamos dizer assim, dos dons espirituais, a gente deve pensar que a gente está, antes de tudo, fazendo algo que é uma missão, né? Porque o dom a gente sabe que é um empréstimo, né? Então, como a gente já viu nas conversas anteriores, então é uma missão que a gente faz e que não tem, né, razão para ser remunerada, mercantilizada. É bastante interessante essa sua abordagem, porque, embora Kardec tenha se fixado, vamos dizer assim, detido no uso da mediunidade, esse é um capítulo importantíssimo para os médiuns, e nós vamos falar sobre isso, o que significa a extensão muito maior do que imaginamos, do que seja essa mercantilização da mediunidade. Agora, nós podemos ainda ampliar mais esse conceito se pensarmos não apenas nas faculdades mediúnicas, mas nas faculdades anímicas, que são potencialidades dadas por Deus ao espírito, criado por ele, para que, desenvolvidas por nós, possam ser capacidades usadas para o bem. É, Nesse sentido, a gente pode pensar a boa palavra, como disse você, falada ou escrita, a boa ação, não é verdade? Que também não deve ser negociada. é, Te faço, te ajudo, você me ajuda. O que você me dá em troca? é, Né? Isso acontece muito, as crianças e nós, crianças. O que você vai me dar em troca é. do que eu vou te fazer? Não é isso? É E isso. E aí, aqui, pode falar. ah, Não, não, eu pode ia dizer continuar. que no item seguinte, essa ideia de comércio, né? Deixa eu como só, então, Kardec. antes de passar para o item seguinte, Ah, que aí já fala das preces, né? Aqui nesse como item objeto ainda, de comércio também, né? isso. O que é importante, assim, além disso que a gente já comentou, né? Ele vai dizer aqui que esses dons, na verdade, eles vêm como meio de propagação da fé. Marquei isso também. Meio de Então, esse propagação da é isso que a gente deve estar pensar, né? a Quer dizer, finalidade. a finalidade, quer dizer, mais do que a cura propriamente, né? É dar o testemunho da fé, né? E não ser objeto. Aí é muito interessante que ele diz: nem objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida, né? Importantíssimo. Então tem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu preciso viver. Como é que eu vou viver se eu não, né? É. Ganhar dinheiro com isso? Ué, então vai arranjar uma outra maneira. Eu acho que é no livro dos Espíritos que diz isso, que aqueles que têm o dom da mediunidade devem, né, encontrar uma outra maneira de viver e fazer isso, né, como um acréscimo, né, como um algo mais nas suas vidas, né? Uhum. É isso aí. E aí as E preces pagas, né, que também é a mesma coisa do dom da cura, né? Se já tinha essa prática antes, Jesus vem tentar dizer, olha, prece paga não tem sentido, né? uhum. E aí, o texto aqui de Lucas é muito importante porque ele chama atenção para um comportamento dos escribas à época que se exibiam, gostavam de ser saudados, de ocupar os primeiros
assentos nas sinagogas e já estavam recebendo uma recompensa e seriam condenados de maneira rigorosa pelo que já haviam recebido. O que nos chama a atenção para o fato de que o pagamento nem sempre vem na forma de salário. E esse é um cuidado seríssimo, porque muitas vezes nós não cobramos o salário material, mas cobramos o reconhecimento, o respeito, a saudação, queremos ser mestres, o ocupar os primeiros lugares, etc., etc., etc. O uso da mediunidade, para além de ser um ganho, né, torna-se também um objeto de poder, poder sobre os outros. E isso ainda hoje, e de, como é que a gente pode dizer, alimentar o orgulho e a vaidade dos médiuns, que começam a se considerar diferentes e querem ser citados, e da mesma forma que os fariseus e os escribas ocuparem os primeiros lugares, etc., 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 não é? Jesus veio chamar a atenção. Uma das coisas importantes que a gente normalmente fala para as pessoas é que a importância da prece está no sentimento, né, que você imprime a prece, quer dizer, a prece também está lá no Livro dos Espíritos, né? A melhor prece é aquela que emana do coração, então ela tem que ter uma sinceridade. E aqui, nesse item, ele vai dizer que Deus não vende seus benefícios, os benefícios que concede, né? Ou seja, todos nós temos o mesmo poder de orar a Deus a partir do nosso sentimento. Não existe prece mais forte do que outra, né? Eu já escutei isso muito nos centros espíritas, né? Eu queria que você orasse por fulano de tal porque a sua prece é mais forte. Não, querido, não tem isso não. Ninguém tem prece mais forte, né? Mas, de todo modo, isso acaba alimentando o nosso ego, o nosso orgulho, né? Que é isso que você estava dizendo, né? Vem para cá você que então faz a melhor prece. Não, não tem melhor prece. A melhor prece é aquela que vem do coração, né? Então, tudo bonita isso... a expressão, né, Pedro? Que aqui Kardec usa, a prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. É um arroubo do coração, né? Aqui no item 4. Isso, é esse item que a gente está comentando, né? Uhum. E aí, outro ponto que ele vai comentar aqui é em relação a essa ideia de que, bom, já que ele está fazendo a prece, eu não preciso rezar também, né? Isso. Ou é melhor que ele faça, porque a prece dele é melhor que a minha. Exatamente, né? E aí, então, eu já pedi para o padre rezar, já pedi para a Lígia rezar, já pedi para o outro rezar, pronto. Agora eu não preciso fazer mais nada, né? Porque já está rezado. Dispensado, a expressão de Kardec, dispensado de orar por si mesmo, por ele próprio. Né? E uma das coisas que a gente aprende é que, mais do que as palavras, né? Às vezes é aquele pensamento fortuito que você tem, mas que você está ali naquele desejo sincero, né? De que a pessoa seja abençoada, seja protegida. Isso já é uma prece, às vezes, muito mais valiosa do que palavras que vão sendo repetidas às vezes, sem sentimento, né? E mesmo que com sentimento, às vezes dentro de um ritual de fórmulas, como Kardec chama a atenção, né? Sobre as fórmulas. É muito interessante, porque as fórmulas, é importante que a gente ressalte isso. As fórmulas são válidas,
quando ainda nós estamos num período de necessidade das coisas imanentes, né? É um estágio da alma humana. As, as imagens, as fórmulas, tem os rituais, têm um significado, como um agente intermediário que auxilia a concentração, o pensamento e tudo mais. Mas é importante que a gente caminhe, né? E perceba, porque já Jesus nos trouxe essa compreensão, e a doutrina espírita mais ainda, marcando a importância da força do pensamento, do desejo, e de não estarmos presos a formas, transcendermos das imagens, das fórmulas. Isso é um exercício. Ah, mas eu sou acostumado. Ah, mas eu gosto de orar. A gente talvez não ore diante da imagem, mas ora diante da foto do mentor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ora diante da foto do mentor. Há uma historieta dizendo de uma estátua, né? Um monumento, não sei como falar, e agora me faltou a palavra, de Kardec, no centro espírita Allan Kardec. Puseram lá um Kardec de bronze, sei lá de quê, na entrada do centro. Um Kardec bonito ali representado. E a pessoa conta que no lugar da casaca de Allan Kardec, havia, assim, na altura do ombro, um lugar desgastado, o material que construía a imagem desgastado, que a pessoa entrava no centro e passava a mão ali no ombro de Kardec, como estabelecendo, que delícia, estabelecendo com ele um carinho, um respeito. Você veja, é uma coisa... Ninguém está fazendo isso por mal, vamos dizer assim, mas são ainda atavismos. Isso é um atavismo, não é verdade? Que a gente pode modificar. Agora, é interessante você contou essa história. Aqui no... Não, fala. Não, aqui no final do capítulo, do item 4, Kardec ele tem uma pergunta que vale a pena ler, quando ele fala da prece feita, encomendada a terceiros. Qual pode ser o fervor daquele que comete a um terceiro o encargo de por ele orar? Cadê a crença dele? O fervor dele? Interessante isso, né? Quando paga, então, para o outro orar com ele, piorou tudo, né? E, às vezes, a gente não paga apenas de, não, eu quero te remunerar pela prece. Nós tomamos muito cuidado, sabe, Pedro, na nossa casa, porque muitas vezes a gente faz o atendimento fraterno e a pessoa se sente amparada, né, pela palavra ou pela orientação que é dada, e ela depois termina dizendo, não, você pode me dizer, eu quero dar uma ajuda para o centro. Eu digo, agora não. Vamos fazer uma coisa? Vai frequentando a casa, vai participando das reuniões, dá um tempo para ver se é isso mesmo. Quem sabe mais tarde, porque a casa precisa da ajuda, mas essa ajuda não pode vir como pagamento. Retribuição a uma oração feita, a uma intervenção espiritual, porque não fomos nós. O trabalho é dos espíritos, não é? E às vezes o presente também, Você lembrou? Né? Você disse que lembrou de uma outra... Não, eu lembrei, mas agora eu vou emendar com isso que você falou. E tem o presente também, né? Mas eu trouxe aqui um negocinho para você, aí me lembrei de você e trouxe uma lembrancinha, né? E Chico Xavier era quem rejeitava todos, né? Guardava no coração e devolvia para a pessoa. Mas eu me recordo de uma situação que eu estava no enterro de uma pessoa, né? E então tinham pessoas de várias religiões ali, e
a pessoa era de família espírita, e então foi fazer a prece, né? E fizeram a prece e tal, não sei o quê. E daqui a pouco começou assim um certo burburinho, né? Daquelas Passaram uma pessoas que não eram sacolinha. espíritas, dizendo: mas não vai fazer a prece? Mas não vai fazer a prece? Porque tinha que fazer o Pai Nosso. O Pai Nosso era a Ah, prece, né? Não, então junta aqui de novo, vamos fazer o Pai Nosso para fazer a prece. Não que o Pai Nosso não seja importante de ser feito, né? seja a mais linda oração. Sim, claro, mas Ah, não é porque você fez o Pai Nosso ou não fez o Pai Nosso que você fez a orar o Pai prece. Nosso não é uma fórmula. Não pode ser usado nesse sentido, como uma fórmula. Não é Isso, verdade? exatamente. E às vezes a gente vê as pessoas fazendo o Pai Nosso de forma quase mecânica, né? E Sem aí, refletir. sem É, refletir, né? Então, é aquilo. Vale mais um pensamento sincero do que, às vezes, aquelas palavras ali que você fala, mas o que você quis dizer com isso, né? O que é. isso significa de fato, né? Às vezes é tão automático que a pessoa está até pensando em outra coisa. É. Mas vamos E, em frente. não, mas deixa eu só Vamos fazer um último falar do comentário melhor. aqui. Deixa eu só fazer um Sim, último pode comentário. fazer. Ah, É, por conta dos estudos lá do céu e inferno, né? ah, É, no céu e inferno, quando a gente pega os espíritos sofredores e tal, né? Os criminosos, todos esses que estão ali passando por situações mais difíceis, né? No seu retorno à vida espiritual, é unânime que eles peçam orações, né? É, perfeito. então, como forma até de um alívio para as dificuldades que eles estão passando, né? Então, esse pensamento, esse sentimento, né, mais do que as palavras repetidas, é que vão levar de fato, né, fazer a sintonia espiritual para que aquela pessoa seja beneficiada através da oração, né? E lembrar que nesse momento em que nós oramos por aqueles que estão em aflição, palavras de Kardec, é muito importante que a gente entenda e verbalize, verbalizar no sentido, seja no pensamento ou na palavra, o pedido aos bons espíritos, àqueles que podem verdadeiramente ajudar. O poder da nossa oração está em nós mobilizarmos recursos que não são nossos, em favor daqueles por quem nós oramos. Mobilizar recursos. Isso a gente aprende a dizer: Senhor, abençoa, Senhor, misericórdia. Senhor, se for possível, alivia, Senhor, em tua misericórdia infinita, porque quem faz é Ele, é o Senhor Jesus através dos seus mensageiros. O nosso papel é suplicar por aqueles a quem nós queremos ajudar, não é verdade? É verdade. A gente Muito está bem, avançando um pouco para o capítulo seguinte, que o primeiro item do capítulo seguinte é a qualidade da prece, né? vamos chegar Então, lá, vamos vamos chegar voltar lá. e vamos agora para os mercadores expulsos do templo. Reconheço a chamada de atenção, voltei. Mercadores expulsos do templo. Antes da gente falar sobre essa passagem muito conhecida e muito questionada, é preciso que a gente veja aqui a narrativa que Kardec escolheu é do Evangelho de Marcos, embora o Evangelho de Mateus também cite essa passagem, não é? E é muito importante que a gente lembre que essa narrativa feita por Marcos foi registrada praticamente 70 anos depois do fato acontecido. Marcos não presenciou a Uhum. narrativa. A narrativa. Ele ouviu contar. Até porque, Pedro, você sabe que o evangelista Marcos é o João Marcos, filho de Maria Marcos? Sei que foi, peregrinou com Paulo.
com Paulo, é o evangelista. Ele era um rapazote Sim, na época de Jesus. Ele sim. estava em algumas citações, já no Atos dos Apóstolos, ele vai aparecer como um rapazinho, ali acompanhando, como nós vimos, naquela imaturidade, ele vai para junto de Pedro, que o orienta e tal. Então, a narrativa já é uma narrativa, vamos dizer, contada, e vem muitas vezes, a gente não deve se deter na palavra escrita que marca, não é? E perceber, você veja que o próprio Kardec apenas chamou atenção na sua nota, ressaltando que está condenado o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Isso a gente é interessante, porque muitas vezes essa é uma discussão posta e eu faço questão de não Entrar tomar nela. partido, não tomar Aham. partido, mas é importante registrar. Há companheiros mais ortodoxos que, que negam qualquer atividade que gere recurso material dentro das casas espíritas, não é verdade? E há um outro grupo, uma outra linha de pensamento que fala, não, a venda aqui é com o fim bom, é a propagação da fé, ou é a manutenção, a sustentabilidade da casa e tal. Enfim, mas Kardec diz, Jesus condena o tráfico das coisas santas sob qualquer forma em itálico. Fica É, para a nossa reflexão. é. E cada um que dê a sua interpretação para isso, né? E perceba a sua intenção. Claro, claro, A prioridade. Por que claro. eu estou dando prioridade? É uma questão de foro íntimo, delicada, não É. é? Mas é importante a gente ressaltar o pensamento de Kardec. Sim, esse item 5 e 6, né? É curioso porque a gente não analisou assim com muito cuidado, mas parece que é o menor comentário de uma passagem de Jesus que tem no Evangelho. A própria passagem é maior do que o comentário. É um comentário brevíssimo, né? É um comentário Mas nós demos brevíssimo. atenção, sim, estamos dando atenção, Porque, ué. não, eu estou dizendo assim, a gente não olhou atrás as outras mensagens para verificar se isso é de fato, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Mas chama Sim. atenção aqui que nesse item Kardec não argumenta se esse fato foi verídico, se não foi verídico, se isso é tradução, se isso não é tradução. Ele não entra nessa discussão simplesmente para dizer não é para fazer tráfico de coisas do espírito. Acabou, pronto, né? E É. aqui é uma crítica muito dura, né? Aquilo que se fazia, né, e se faz até hoje em outras religiões cristãs, que tudo vira objeto de comércio. Então, e a gente deve tomar cuidado também com essa maneira de lidar com as coisas que são próprias ao espiritismo, né? As imagens dos espíritos, a própria imagem de Jesus, né? Que aí acaba aparecendo como do santo, que você compra, que você, né? É quase que não, eu comprei no centro tal, né? Então tem a vibração do centro, aí começa a fazer uma porção de coisa, né? Como se então toda essa ideia de comércio das coisas e porque o comércio ele vai trazer a ideia do fetiche, né? O fetiche é aquilo que Talismã, do talismã, talismã, fetiche. né? Então isso tem um valor especial, isso é não sei o quê, tarará, então você compra. E não é isso. Os valores do espírito não são assim, né? A nossa é o nosso sentimento, é a nossa fé verdadeira e que não passa por esse tipo de coisa. Então, é surpreendente que Kardec tenha feito um comentário tão pequeno, mas é um comentário também contundente,
né? Firme, Quando ele diz, posicionou-se. condenou assim o tráfico de Falei. coisas santas sob qualquer forma, ponto, e vamos mudar de assunto. Vamos, então, à mediunidade gratuita, não é isso? Que É o são os último ponto itens aqui da nossa finais conversa. de hoje. Então, mediunidade, dom gratuito, finalidade, instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Esse é o papel da mediunidade, a finalidade da mediunidade. O capítulo começou com o dom da cura, o expulsar os demônios, levantar os paralíticos, e agora Kardec nos chama a atenção. São meios, são recursos que a mediunidade propicia, com a finalidade de instruir os homens, mostrar a eles o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, a forma como nós usamos a mediunidade é muito importante para que nós alcancemos esse objetivo. Porque se o médium traz para ele o bônus da cura, da melhora, da libertação do companheiro da condição de obsessão, ele impede essa instrução e essa condução à fé. A fé vai ser nele. Eu vou lá em seu fulano, eu vou lá em dona fulana, não é Jesus, não são os bons espíritos, é seu fulano e dona fulana. É como se os espíritos estivessem a serviço do médium, e não do bem de Jesus, não é verdade? Então, fazer qualquer coisa desse sentido, termina Kardec o primeiro parágrafo dizendo, é desviar a mediunidade de seu providencial objetivo. Eu acho aqui nesse último item, eu acho que ele vai reforçar apenas aquilo que já tinha sido falado nesse sentido, né? Dos dons de espírito, da mediunidade, né? Da finalidade que você já comentou, né? E aí tem aquela questão da mediunidade que a gente também já comentou aqui, né? A mediunidade é uma ferramenta que pode ser usada para um lado ou para o outro, né? O problema não é se o espírito vai vir ou não, o problema é que espírito que está vindo, né? Que é o que vai ser abordado aqui no item 8, que é importante, é um outro aspecto que Kardec traz, quando ele diz, olha, e primeiro ele falou do comportamento do médium, e agora ele vai falar, e como é que esse comportamento do médium repercute junto aos bons espíritos? Os bons espíritos têm repulsão, sentem repulsão por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister necessária para que eles se afastem. Isso aqui dá para a gente um comentário que eu acho importante, que é a lembrança lá no Livro dos Espíritos do capítulo Suspensão da Mediunidade. Suspensão da Mediunidade. Perda, o título, o subtítulo é Perda e Suspensão da Mediunidade. Não se perde a mediunidade. Ela fica em suspenso. Porque para acontecer o fenômeno mediúnico é preciso a presença do espírito. Se os bons espíritos se negam a trabalhar com o médium que negocia a sua mediunidade, ele até vai trabalhar com espíritos que não são os bons. Então, muitas vezes o médium diz, não sei o que aconteceu comigo, não sinto mais a presença dos espíritos junto de mim. Opa! Então, o que está acontecendo? Se você não sente, possivelmente eles não estejam mesmo perto de você. Ou então você está, como o pessoal gosta de dizer, com o guarda-chuva aberto, né, que não deixa passar a boa vibração. Mas há alguma dificuldade. Mas muitas vezes
O que parece perda de mediunidade é simplesmente o afastamento dos bons espíritos que não veem. O médium pode sentar, se é um médium psicográfico, ele pega o papel, ele começa a escrever, daqui a pouco a mão para e aí o pensamento não vai para frente, porque os bons espíritos não estão ali presentes. Kardec chama atenção para isso e ele termina dizendo: é preciso, para ter boa comunicação, que o médium as peça seriamente e, em seguida, que se intere da natureza da simpatia dos espíritos com ele. Isso é muito interessante. Aham. O médium que é simpático aos bons espíritos. O que Mas qual é a faz um condição para médium? simpatia com o Está bom aqui, espírito? tá aqui dito: a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Final do item 8. Isso, mas isso é muito Olha lá, importante, porque isso vem reforçar tudo aquilo que a gente já conversou, do devotamento, da abnegação, né? Como chaves presentes. para assim, para nossa vida como um todo. Por isso que eu acho que o devotamento e a abnegação são temas muito pouco trabalhados. Final do É, capítulo 6. Agora eu gravei. isso, da consolação, né? É o É, último é, item da consolação. né? Seja devotado e abnegado e sereis fortes diante das adversidades, né? É mais ou menos Isso. isso que diz lá. Então, ele perpassa a discussão do devotamento e abnegação, perpassa tudo, e é aquilo que vai garantir com que a gente tenha a sintonia com os bons amigos espirituais. Isso é importantíssimo, a simpatia. Você sabe que, sem eu entrar em detalhes, porque não quero desnudar o companheiro, mas essa semana eu escutei um comentário, ouvindo uma palestra de um companheiro, eu disse a ele: nossa, que palestra linda, você estava inspirado. O tema era um tema bonito da casa onde ele faz o estudo, e como você estava inspirado, que beleza o seu estudo. Gostei muito. E ele disse para mim: pois é, eu estava muito inseguro e muito emocionado, porque eu estou passando por problemas pessoais graves. Mas quando eu cheguei ao centro, veja a delicadeza dessa alminha. Ele disse: eu estava tão atormentado que o único lugar que tinha para eu ficar um minuto mais sozinho, eu fui ao banheiro, fechei meus olhos e fiz uma prece e disse: Senhor, me ajuda. Eu implorei a Jesus e aos mentores da casa que me ajudassem. Procurou um lugar à parte, o banheiro que ele quis, e disse que quando voltou, o médium sentiu a presença, eu falo, me arrepia de tão bonito que eu acho isso. E ele falava, e a gente, mesmo na live, a gente percebia o envolvimento da presença espiritual. São almas simpáticas aos bons espíritos. Isso é muito interessante. Os bons espíritos não vêm tirar o conflito da vida dele, mas vêm auxiliá-lo no tarefa. Que coisa bonita, que ensinamento precioso, não é? Para nós, as simpatias. E o que é que a gente precisa fazer para ser simpático aos bons espíritos? Não só José Pedro, a humildade, o devotamento e a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, final do item 8, mas no meio do primeiro parágrafo do item 9, nós vamos encontrar: a mediunidade é talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho. Estudo e trabalho. Não vai acontecer, como nós sabemos, sem o concurso dos espíritos
E aí ele reforça, já que não há mediunidade sem os espíritos. Abnegação, devotamento, desinteresse, estudo e trabalho. Colocar-se, é aquela beleza daquela passagem do Antigo Testamento que diz, não sei dizer exatamente aonde, Senhor, venho a ti como estou. Isso é belíssimo. Venho a ti como estou. É a entrega, é o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, uma palavra forte, mas eu gosto dela. Miserabilidade da nossa alma ainda tão atrasada. Venho a ti como estou, olha, faz de mim instrumento de tua paz, Francisco de Assis. Muito lindo. Então, não há perda de mediunidade, há desencanto dos bons espíritos com o mau uso que nós possamos estar fazendo da nossa mediunidade, não é? Do nosso talento. É porque a questão da simpatia dos espíritos não é que os espíritos sejam simpáticos ou antipáticos às pessoas. Na verdade, é a Não, não é essa simpatia. a ideia. Pois é, Simpatia não então. é Mas nesse a simpatia sentido. está exatamente na afinidade de propósitos. Afinidade, Afinidade de lógico. propósitos, né? É nesse É. sentido que está sendo colocado aqui a simpatia. Não, porque quando fala assim, não, para aqueles espíritos são simpáticos, parece Ah, que então, bom, é. tem aqueles que eles não são simpáticos. Não, não é isso. É aqueles Não, que não já é entenderam a mensagem e já estão ali vibrando no mesmo, né, na mesma onda, né? diapasão, no mesmo Na mesma, diapasão, na mesma para a questão. gente usar a música. E aqui no final desse item 9 é que ele vai dizer, né, que com o Espiritismo a mediunidade foi elevada à categoria de missão. É. Mediunidade elevada à categoria de missão e recomenda para nós a leitura do Livro dos Médiuns de O Céu e o Inferno, Né? não é? Essa questão da missão também é uma questão muito importante. Às vezes a pessoa diz: Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, não sei qual é a minha missão, não sei o quê, e está cheia de mediunidade. E está cheia de Pronto, querida, já mediunidade. encontrou sua missão. E olha, José Pedro, o que você disse que estava lá no Livro dos Espíritos está aqui no final do item 10. Lê para nós o segundo parágrafo do item 10, por favor. Ah, e agora? Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, pois, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa Materialmente, dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Isso. então, fez a leitura, o que, que eu entendo desse último parágrafo que você acabou de ler, Pedro? Olha, vamos por partes, porque às vezes a leitura assim dificulta. Aquele que carece do que viver, procure recursos em outra parte, não na mediunidade. Então, se você precisa trabalhar para comer, para morar, para sobreviver, utilize as horas da sua vida para a atividade material necessária à sua sustentação, sem preocupação. Ah, mas eu poderia estar o dia inteiro no centro trabalhando mediunicamente. Não. Faça, venha quando for possível, atenda aos seus deveres Materiais. espirituais, na medida de sua possibilidade, parênteses, porque há fases na vida da gente. São as pessoas com filhos pequenos, que muitas vezes é médium, mas precisa, não vai toda noite para o centro trabalhar, deixando as crianças em casa numa hora delicada como a hora de dormir. É a pessoa que quer fazer um curso no fim de semana, um trabalho no fim de semana, mas tem a responsabilidade da família a que ela precisa atender e milhões de outros exemplos. E, se isso for feito com critério, com honestidade, os espíritos vão levar em conta o seu esforço
de estar naquela hora que é possível, procurando estar da melhor maneira possível, apesar dos cansaços, apesar das dificuldades enfrentadas, às vezes, até para sair de casa, porque há maridos e mulheres, às vezes, mais difíceis, que não compartilham com o programa espiritual do companheiro. Então, é nesse sentido a advertência. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim que eu entendo. Você concorda? Concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Eu acho isso mesmo. Eu acho que há momentos na vida com mais possibilidades, outros com menos possibilidades, embora eu acho também que a gente sempre tem que pensar qual é a prioridade da nossa vida, né? Com certeza. Né? Quer dizer, há pessoas que também nunca encontram um momento, né? Para um lado ou para o outro. Então, encontrar o meio termo. E os espíritos levarão em consideração os nossos esforços, né? E os sacrifícios que a gente faça. Né? Isso a gente pode pensar, lembrando, essa reflexão é importante, que não há fórmulas na doutrina espírita. Livre-arbítrio e paz de consciência. Que cada um use o seu livre-arbítrio na análise das situações, das fases, das etapas de sua vida e haja com responsabilidade para que possamos ter, com a bênção de Deus, a paz de consciência necessária ao nosso viver com tranquilidade. Não é isso? É isso. Eu gosto muito de uma mensagem de Cáritas, que está aqui no Evangelho, agora eu não sei exatamente qual o item, que ela diz assim, o bem é extremamente vasto, e eu não vos direi o que fazer. Olha aí, né? Excelente lembrança. Eu não vos direi, eu vou deixar aqui você encontre a maneira, né? Porque o uso da mediunidade, claro, ele deve, e a gente estimula que seja utilizado no centro espírita, mas ele também se dá no cotidiano da nossa vida. Com certeza. Então, é muito interessante isso. Não se apega ao formalismo. Você não pode estar lá naquela hora, mas o que mais você pode fazer, né, para os outros, que você não esteja pensando em si, que você, né, de que outra forma, usando o seu tempo, de que maneira? Então, isso é muito importante, esse comentário de Cáritas, que ela vai dizer, o bem é infinito nas suas expressões. E todo lugar é sagrado. Sim, exatamente. Muito bom. Vamos terminar por aqui, então? Vamos. Então é isso. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais de uma conversa, pedindo a Deus que nos abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a todos que estamos agora nesse momento, agradecendo a todos que chegaram até aqui. E na próxima semana vamos para o capítulo 27, que já penúltimo. Ai, já estamos terminando. Vamos começar de novo? Pedi e obtereis na próxima semana. É isso? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Grande abraço, tchau.